para que vejam, né, saibam como é que é o outro lado da linha, né? Aqui nós somos compostos por profissionais de saúde, profissionais da área judicial, por pacientes, representantes de associação. Então, todos fazem parte do mesmo processo e é muito importante conhecer o dia a dia desses pacientes também. Como eu falo muito da parte de epidermólise bolhosa, então eu vou tentar passar um pouquinho sobre os casos que eu atendo. Então, a epidermólise bolhosa é uma doença multissistêmica, rara, com uma prevalência de 11 casos por milhão de habitantes. Há cerca de 500 mil casos em todo o mundo. Aqui, a Débora Brasil está, desde 2014, fazendo um cadastro desses pacientes e até agora nós temos 800 casos cadastrados. Como aqui no Brasil nós temos muita dificuldade com estatística, acredita-se que tenha pelo menos 1.600 casos por aí, né? Desses casos, 45% são crianças de 0 a 15 anos. Ou seja, praticamente a metade desses pacientes são crianças. Então, imagine um auditório desse aqui, com quase 400 em capacidade para 400 pessoas. Imagine isso aqui lotado de crianças, né, que sofrem dor contínua 24 horas por dia durante toda a vida. E muitas vezes sem atendimento adequado. Então, o que ocorre o que é a epidermólise? Então, existe uma falha na produção dessa proteína chamada colágeno, que é uma proteína responsável pela adesão entre as camadas da pele. Uma falta dessa proteína ou uma deficiência vai levar um descolamento precoce dessas camadas ao menor atrito. Por isso essas crianças são chamadas bebês com pele em asa de borboleta, devido a essa fragilidade extrema dessa pele. Existe uma complicação de vários órgãos que acabam, que são compostos pelo tecido epidérmico, e o tratamento deve ser multidisciplinar e é extremamente caro. E ele consiste no quê? Não existe ainda a cura para essa doença. Então, o que nós buscamos são cuidados iniciais, principalmente na fase do recém-nascido. Essa fase é essencial para mudar o prognóstico. Um bom atendimento, uma boa condução do caso pode levar muitas vezes esses pacientes que na fase inicial se apresentam com muitas lesões, eles podem evoluir de uma forma mais leve e podem ter uma vida normal. E mesmo nas formas graves, você consegue conduzir bem esse paciente, ele pode ter uma vida adequada. Nós usamos curativos especiais não aderentes, exatamente para diminuir o trauma dessa pele. Estimulamos o máximo que nós podemos a amamentação. Damos um suporte nutricional para essas crianças e também procuramos corrigir as deficiências metabólicas. Eles perdem muito metabólico pela própria lesão. Então, nós procuramos orientar a proteção contra traumas, prevenir e tratar infecções, prevenção das complicações e tratamento das sequelas, e tudo isso devido a um acompanhamento multidisciplinar. A cura, como eu falei, não existe, mas existem muitas pesquisas na área com resultados relativamente promissores. Mas independente se tem cura ou não, o que eu gostaria que vocês guardassem esse esquema da pele. Então, o que acontece? Quando forma a bolha, é essa área aqui da pele que vai ser rota. Então, deixa essas terminações nervosas responsáveis pela sensibilidade cutânea totalmente exposta. O que acontece? Essa criança passa 24 horas por dia com dor. Então, isso é o nível, a explicação da epidermólise bolhosa, o porquê da crueldade dessa doença. Vamos aos casos. Esse paciente, né, o caso 1, é um bebê masculino de 20 dias, natural de São Luís, Maranhão. Ele apresenta formação de bolhas e descolamento de pele desde o nascimento, localizado em membros superiores, inferiores, tronco, face, mucosas, tanto da região oral, anal e nasal. A conduta para esse paciente no hospital de origem
foi utilizar os produtos padronizados pelo SUS que o hospital dispunha. Então, o que foi usado? Foi colocado gás vaselinado para proteger as lesões, atadura de crepe para curativo secundário, sonda orogástrica calibrosa, foi feita punção venosa, antibiótico terapia, sonda vesical. Então, tudo isso padronizado pelo hospital. Esse paciente teve que ser encaminhado para um centro maior de referência, porque ele desenvolveu um quadro de infecção generalizada e crises convulsivas. E esse era a foto da criança na sala de parto. Então, ele apresentava, como eu falei, descolamento de grande parte da superfície corporal, né? E aqui, como ele chegou no hospital de referência, todo enfaixadinho, né, bem protegido, né, com esparadrapo aqui para segurar bem as faixas, né, uma atadura de crepe áspera, aqui com sonda orogástrica bem calibrosa, grudado esparadrapo aqui no rosto, mais de perto vocês podem ver aqui o trauma que essa sonda está fazendo, né, aqui no rosto, isso aqui a pele foi arrancada por causa do curativo. Tinha acesso venoso, sonda vesical também. E esse aqui é o bebê depois de retirado dessas coberturas, ou o que sobrou dele, né? Essa pele aqui foi arrancada junto com a gase vaselinada. Essa camada mais grossa aqui é a vaselina que aderiu à pele. Para tirar isso aqui também vai ser uma tortura. Lesão aqui de necrose do dedo. Lesões com bolhas hemorrágicas devido ao trauma. E ele evoluiu para o choque séptico e óbito 5 dias após a admissão. E no mesmo dia chegou as coberturas, né, que nós doamos daqui do Sul, nós doamos para esse paciente. Então, como é que funciona isso? Quando um paciente nosso da associação sabe que existe uma criança, um recém-nascido que está sem cobertura, os próprios pacientes economizam o material. Eles deixam de fazer curativo, às vezes, para poder juntar, fazer uma vaquinha de curativo para poder mandar para essas crianças. E como era um lugar mais distante, essa cobertura demorou para chegar. E ele foi a óbito no mesmo dia. Extremamente frustrante para nós, para a equipe que estava investindo nele lá. O segundo caso é um paciente masculino também, 3 dias, natural daqui de Curitiba, Paraná. Vocês estão conseguindo ouvir? Deixa eu falar daqui. Dá para ouvir? Então, esse paciente apresentava bolhas em área de atrito. Nossa, mas a luzinha está ruim. Então, apresentava bolhas em área de atrito, lesões em mucosa oral também, tinha ausência de tecido cutâneo em membros inferiores e descolamento da pele da mão, principalmente da região onde foi colocado o oxímetro de pulso. Então, essa era a apresentação desse bebê na sala de parto. Além dessas lesões, ele tinha essa ausência de tecido cutâneo aqui nos membros, né? Ele tinha muita lesão em região dorsal também, região em mucosa oral. Aqui mostrando as bolhas em área de pressão, descolamento praticamente de todo o tecido do calcâneo. E aqui a bolha imensa que ele fez na área do oxímetro de pulso. E a nossa equipe, logo que esse paciente nasceu, nós entramos em contato com a equipe do hospital e fomos prestar as primeiras orientações. Essas orientações são baseadas em diretrizes internacionais do tratamento de epidermólise bulhosa. Ela é coordenada pela Debra Internacional, nós respondemos, a nossa Debra aqui do Brasil, respondemos a Debra Internacional. E esse consenso, ele é composto por profissionais pesquisadores, profissionais de saúde de todo mundo que tem muita experiência com epidermólise bulhosa. Infelizmente, essas diretrizes ainda estão em inglês, então nós estamos solicitando patrocínio para conseguir traduzir essas diretrizes e poder mandar para cada maternidade daqui do Brasil, pelo menos nos centros de referência, para que isso esteja disponível.
Então, essas diretrizes são compostas por diversas coberturas, não existe uma cobertura específica para a epidermólise, são várias coberturas para diversas fases da cicatrização. Então, nós temos muitas opções de tratamento para essas crianças, né? E o que visa essas coberturas é diminuir a dor da troca dessas crianças, facilitar a cicatrização, aumentar a proteção e diminuir o risco de infecções, que são as principais complicações. E esse é aquele bebê daqui de Curitiba, já adequadamente conduzido, né? Ele aqui usando uma faixa tubular elástica, você veja que ele não tem nenhuma fita adesiva no corpo. Esses curativos aqui, essas coberturas são à base de silicone, então elas aderem, mas na retirada elas não causam trauma nenhum. Não tem sonda nasogástrica, não tem acesso venoso, porque ele estava relativamente estável, apesar das lesões. Nossa, que uso. Nas áreas onde tinha maiores lesões, foi usado cobertura à base de silicone, com a espuma protetora por cima, e o uso do oxímetro de pulsos, quando é necessário, nós usamos também. Mas usamos com uma fita também com silicone na superfície e que impede a adesão na pele. Além dessas coberturas para tratar as feridas, nós usamos também produtos especiais para prevenir as sequelas. Esses pacientes, quando há cicatrização, essas lesões podem aderir a pele, uma camada da pele na outra, formando as sinéquias. Então, esses pacientes, muitas vezes, eles perdem a função da mão, perdem a função dos pés também e acabam ficando dependentes da família. E essas coberturas visam prevenir essas sequelas. E, às vezes, nós usamos também nas intercorrências. Esse é aquele mesmo bebê daqui de Curitiba, que sofreu uma queda da própria altura e caiu com as mãos espalmadas. Ele perdeu toda a camada da palma da mão, né, e desenluvou totalmente o quarto quirodátilo. Esse aqui foi o que sobrou do dedinho dele, né? Eu quase infartei, né, quando ela me mandou essa foto pelo WhatsApp, né? Fazer o que com essa criança? Então, o que nós fizemos? Foi usado o curativo, um outro curativo que existe aqui, agora, que está aqui no Brasil, é produzido, é uma... Opa! Não está me obedecendo. Vou mostrar o curativo. Dá para voltar o slide, por favor? Isso. Então, é um curativo à base de celulose, que imita a pele, né, o tecido cutâneo, é usado muito em pacientes queimados. Ele ficou durante uma semana com esse curativo fechado e esse foi o resultado final em uma semana. Se ele utilizasse os produtos habituais, padronizados pela unidade de saúde, seriam as gases vaselinadas e no máximo, alguns curativos à base de ketorolaco, isso demoraria meses para cicatrizar e quando cicatrizasse, às vezes, poderia ter várias intercorrências com infecções e muitas vezes esses pacientes podem levar à amputação. Então, ele teve uma resposta, uma evolução excelente. Agora vem. E essa foi a evolução dessa criança. Ele deixou, graças ao acesso às coberturas especiais, graças à orientação de uma equipe especializada, à recepção da equipe que estava atendendo e também ao empenho das famílias, né, lutar pelo direito dele, ele deixou de ser um número, uma estatística, para se tornar o Miguel. Né? O Miguel é um menino que tem... Nossa, isso aqui está muito ruim. Pode passar o próximo, por favor? Então, o Miguel é um menino normal, que sorri, que brinca, faz travessuras, apronta muito em casa, pinta a parede, toca guitarra, o sonho dele é ser roqueiro. É um menino que tem uma qualidade de vida extremamente boa, é feliz, apesar de toda a crueldade da doença, ele sente dor, sente,
mas muito menos do que se ele não tivesse esse acesso. Pode passar o próximo. Então, esse é o Miguel agora, com 4 anos. Graças a Deus nós temos a oportunidade de conviver com a família e aprender muito com eles. Esperamos que um dia ele seja o futuro presidente da Debra Brasil. Eu espero que isso aconteça mesmo, nós estamos trabalhando para isso. E o nosso objetivo da associação é realmente brigar pelos direitos dos pacientes para que eles tenham muito mais dignidade nessa vida, para que essa dor dessa doença seja realmente minimizada, para que coisas como situações não está funcionando igual, situações como essa não se repitam. Isso aqui não é uma montagem. Isso aqui é o varal de uma casa mesmo, no interior de Minas Gerais, em que a mãe, ela lava os curativos. Poucos pacientes têm acesso a essas coberturas, e normalmente quando tem é por via judicial, e às vezes mesmo quando ganham na justiça o direito de receber, eles não recebem, às vezes recebem por doação, então as mães fazem economia extrema, chegam a lavar realmente os curativos, e são coberturas que teriam a obrigação de proteger essas crianças. O que acontece? Eles acabam sendo fonte de infecção, e muitas vezes a causa do óbito desses pacientes. E esse aqui é um menino que nós perdemos ontem, ele também tem nome, é Ronaldo, né? O paciente errado tem nome, tem família, tem sonhos, e esse paciente, infelizmente, ele não pôde realizar todos os seus sonhos. Ele completaria 16 anos, amanhã seria o dia do aniversário, e ele não teve acesso às coberturas especiais. Ele teve uma vida extremamente cruel, com muita dor, muita miséria, e o acesso só foi permitido alguns anos atrás, uns 2, 3 anos atrás, através de campanhas de doação, até que o estado de onde ele mora se sensibilizou e propôs um atendimento mais especializado. Só que foi tarde demais para ele. Ele morreu de carcinoma epidermoide disseminado, que é uma doença, uma das causas mais comuns de óbito nos pacientes mais adultos jovens, adolescentes e adultos jovens, e se dá pela cicatrização errônea, pelas infecções constantes, que talvez, se esse paciente tivesse um atendimento como o Miguel teve, ele poderia estar realizando os sonhos, poderia ser um estudante de ensino médio, pensando na faculdade, quem sabe casar, ter filhos e outras coisas, né? Infelizmente, isso não é uma raridade, isso aí é uma constante dentro da nossa associação. Em 2016, nós tivemos 12 óbitos, 2017, 16 óbitos, e agora, no primeiro semestre, já tivemos 7 óbitos. Isso sem contar os outros pacientes que não estão na nossa estatística. Quantos pacientes estão morrendo sem diagnóstico, morrendo sem atendimento? E a minha pergunta, o que eu quero deixar aqui, é quantos mais pacientes morrerão até que o Estado perceba a dor dessas crianças? Até que nós, como sociedade, vejamos que eles são realmente invisíveis. Quantos mais precisarão morrer? Quantos mais nós precisaremos chorar e se tornar frustrados por não conseguir dar um pouquinho mais de dignidade para essas crianças? Eu queria que vocês levassem essa pergunta para casa, como profissionais de saúde, profissionais na área do judicial, como familiares, como associação. Obrigada.